Agora chegamos à lição 3. O propósito do batismo, a primeira parte. O que os outros dizem sobre o propósito? Mais uma vez encontramos uma divergência entre o ensinamento bíblico e o da Igreja Católica e a maioria das igrejas evangélicas. Qual destes pensamentos é bíblico? Ou será que existe um outro propósito para o batismo na Bíblia? Vamos ver o que dizem as religiões sobre o propósito do batismo. Por que alguém deve ser batizado? Ou será que batizado é mesmo uma necessidade? Veja essa série de perguntas e responda-as antes de ler a resposta aqui escrita, né? Primeiramente, quem é que diz que quem foi batizado será salvo, se depois, quando for adulto, vier a crer em Jesus? Se você respondeu católicos, você acertou. Os católicos praticam o batismo de crianças, ensinando que elas nascem no pecado e precisam logo ser batizadas para serem purificadas dos pecados. A segunda pergunta. Quem é que diz que quem crer em Jesus será salvo e após um discipulado de 3 a 6 meses ou mais, podem ser batizados para simbolizar a salvação que já se tem? Se você disser que são a maioria dos evangélicos, você respondeu certo. Segundo eles, a salvação vem quando a pessoa ouve o apelo para aceitar Jesus, levanta a sua mão, expressar a aceitação e faz uma oração convidando Jesus a entrar em seu coração. O batismo fica fora do contexto de salvação nestas igrejas. Na terceira pergunta, e a última, deixe-me perguntar: quem é que afirma que quem crer e for batizado será salvo? Se você respondeu Jesus, você acertou. Em Marcos 16 e 16, Jesus disse exatamente isto: quem crer e for batizado será salvo. E Jesus termina dizendo: quem não crer será condenado. Qual destas 3 visões contraditórias do batismo você aceita? Não sei você, mas eu fico com as palavras de Jesus. Jesus falou estas palavras no dia que ele subiu aos céus. Ele deu ordens aos seus discípulos, Atos 1 e versículo 2. Ele mandou para eles voltassem para Jerusalém e guardassem a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, e que deviam seguir pregando o Evangelho em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Depois, ele foi elevado às alturas. O que a Bíblia ensina sobre o propósito do batismo? Será que seu ensinamento sobre o batismo foi seguido pelos apóstolos depois da morte de Jesus aos céus e do batismo com o Espírito Santo? Será que as outras passagens bíblicas coincidem com as palavras de Jesus em Marcos 16 e 16? No dia de Pentecostes, depois do batismo com o Espírito Santo, os apóstolos de Jesus pregaram. A pregação de Pedro foi preservada para nós em Atos 2, a partir do versículo 14. Quando chegamos no fim dessa pregação, qual foi o resultado? Podemos ler em versículos 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. De novo, é Atos 2, 37 e 38. As palavras de Pedro coincidem perfeitamente com as palavras de Jesus. Arrependa-se e seja batizado, e você vai receber duas coisas: a remissão, quer dizer, perdão dos pecados, e o dom do Espírito Santo. Como é que a Bíblia descreve a salvação? Nem sempre a bênção da salvação eterna é descrita com as mesmas palavras. Às vezes vamos ler uma frase como lavar os pecados, ou redimido dos pecados, perdoado dos pecados, salvo dos pecados, e outras palavras como, por exemplo, regenerado ou resgatado. Todos esses termos e ainda outros indicam a mesma coisa: a salvação eterna.